Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa terça-feira com a leitura do Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item número 70, solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais clamava, dizendo: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos ciclos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhe quantos partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, viajando em círculo estreito à maneira das borboletas douradas, que se esfalecem ao primeiro contato com a menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor no vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para se libertar, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o calvário de cruz aos homens feridos. Ninguém seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência e justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. E assim vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, em agradecimento ao nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, em busca de mais conhecimento, de conforto. Agradecemos a essa doutrina que tanto nos acolhe, nos orienta. E agradecemos aos benfeitores desta casa por estarem sempre conosco, nos incluindo. E assim, Pai, que as melhores vibrações cheguem ao nosso irmão que irá expor um assunto de tamanha importância. Que todos nós possamos receber de mentes e corações abertos. Que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Alguém está chegando a casa pela primeira vez? Bom. Bem, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, tá? Eu estou com um problema aqui na haste do meu aparelho, então vou falar um pouquinho mais lento, devagar. Cheguei até a pensar em fazer essa troca hoje, quando eu falei, não, esses anos todos que eu faço exposição, palestra, eu faltei uma única vez, que foi na pandemia, que era aquela remota, né? Eu esqueci.
Aí quando eu vi o pastor orando, eu tinha uma palestra, já passou orando, né? Não estava ambientado ainda, mas vamos lá. Esse tema aqui, primeiro que se não foi a maior causa, foi uma das principais para que eu começasse a estudar o Espiritismo. Eu tinha uma grande dificuldade de entender, porque, por exemplo, no meio de um tiroteio entre policiais, traficantes, etc., uma bala pegava um bebezinho e tirava a vida daquele bebezinho. Eu achava isso um absurdo. E por diversas vezes me perguntava: que Deus é esse que protege aqueles que estão errados, esquece daqueles anjinhos que estão ali? Isso me incomodava muito, muito, muito. E a curiosidade me levou em busca de algo que eu pudesse encontrar. E dentro do Espiritismo eu comecei, a esclarecer algumas coisas que, vamos dizer assim, me deixavam tenso. Mas eu entendi também que não são coisas fáceis, são coisas que nós precisamos trabalhar. E hoje eu vou puxar as orelhas dos espíritos, ou a minha orelha, porque nós espíritas, muitas vezes, nos fazemos ou tentamos demonstrar que somos extremamente fortes. E nem sempre a coisa funciona dessa forma. Então eu peguei exatamente o Evangelho, onde tem uma comunicação, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 21, tem a perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é o texto. E Kardec trabalha em cima desse subtítulo através de uma mensagem do Sanson, que era um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Entendemos que esse irmão desencarnado, esse espírito, ele não era um espírito superior, era um espírito que participava dos estudos, na época de Kardec, e ele traz essa mensagem exatamente para mostrar algo bastante interessante. A visão dele já na parte espiritual e a visão que nós temos aqui nesse mundo material nosso. Não adianta, nós estamos aqui simplesmente porque nós compartilhamos, na maioria das vezes, coisas semelhantes. E essas coisas semelhantes, exatamente, ainda presas às questões materialistas. Então nós ainda somos extremamente materialistas. E olha, que se nós pararmos de analisar, nós já fomos muito mais. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos envolvidos nesse mundo. E aí eu vou pedir ajuda, que eu também hoje perdi meus óculos de leitura, para... Cadê minha amiga? Você me ajuda na leitura? Hein? Pode ser? Vamos fazer por parágrafo, É que eu não, com esse óculos aqui fica difícil. Isso aqui é minha companheira, tem tempo. Vamos lá. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, é isso? Isso. Vamos lá então. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer:
Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Bom, eu vou me colocar aqui na primeira pessoa. Por diversas vezes eu me fiz essa pergunta. Poxa, por que aquele rapaz tão jovem, aquela criança, né, foi na frente, ou daquele senhor de uma certa idade, ou daquele irmão que estava desviado, etc., né? Eu acho que, na verdade, irmãos, todos nós, alguma vez, já pensamos dessa forma, né? Comparamos, e com certeza, isso é uma questão nossa, nós procuramos culpar o outro. E quando a gente olha para o lado e não encontra culpados, a gente culpa aquele lá de cima, né? Olha, por que, pai, tiraste essa criança tão jovem? Por que não me levaste? Por que não levaste aquele bandido? Isso é algo que nós, um dia, com certeza, já fizemos, ou várias vezes. E é esse choque que eu quero trazer nessa mensagem. Para que a gente entenda isso diferente, a gente precisa de estudo, a gente precisa pesquisar, entender e até às vezes exemplificar. Pode continuar. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir apenas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Olha bem que o nosso irmão se refere humanos, né? Ele demonstra aí que a condição dele é uma condição agora de vivência na parte espiritual. Um antigo espírita já desencarnado, ele teve alguns desencarnes dentro do seu lar, filhos e tudo mais. Ele uma vez colocou que teve um momento que ele estava perdendo, se não me engano, sua filha, e ele sai daquele ambiente, né? E ele começa a brigar com Deus. Mas será que eu tenho que passar por tudo isso realmente? Não sei o que, papapá. A gente está colocando ali as nossas emoções. Perder um ente querido, ainda mais se for um ente, né? Uma morte prematura, é complicado, é doloroso, né? E ele se vazou disso. Olha, na hora eu briguei com Deus, né? E depois, dentro da minha reflexão, devido a já ter uma experiência, né, no Espiritismo, eu agradeci a Deus, né? Mas olha só, a condição nossa de humanos é uma condição ainda que nos coloca como inferiores,
estamos numa segunda escala. Tá? Por mais que nos preparemos para isso, quando a gente encontra a morte prematura de um ente querido, tá? Ou de uma criança, nos revoltamos. Né? Por quê? Essa é a nossa condição. E a hora que a gente precisa olhar para cima e pedir muita força, realmente demonstrar a nossa fé. E para demonstrar essa fé, para a gente ter certeza dessa fé, a gente precisa praticar isso no dia a dia. Olhar o sofrimento daquele irmão do lado, né? Olhar o sofrimento que a gente vem acompanhando há 14, 15 dias na televisão. Olha quantos entes prematuros e amados estão sendo separados repentinamente daquele lugar. Aí a gente começa a analisar. Alguns estão partindo de um lado, outros estão partindo de outro, né? E aí a gente começa a entender que isso são mágoas e muito antigas. Se não me falha a memória, o chefe desse grupo Hamas terrorista, ele perdeu a esposa e 2 filhos em bombardeio. Aquilo fica. Isso vai passando de geração para geração, né? Existe um país que até hoje, a Armênia, é adotado, né? Olho por olho, dente por dente. Eu fiz uma exposição uma vez, onde eu mostrei um garoto que tinha 20 anos, onde ele estava há 17 trancafiado dentro da sua casa, porque ele não podia sair, porque se tinha o direito daquela família da qual o pai dele tirou a vida, se ele tem, de matar. E aí, nas pesquisas, eu vi casos e casos. Então, repare que nós estamos ainda num planeta onde o mal predomina sobre o bem, né? Onde a gente analisa que de ambas as partes o ódio aflora por perdas, sim. Então, nosso irmão nos coloca, primeiro, mostrando a razão do que nós somos. Segundo, que a gente precisa transcender isso e ter fé para que a gente venha saber como superar esses traumas que acabam vindo. Vamos adiante, irmão. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que tungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Quando a gente está lá na espiritualidade e aguardando, né, uma oportunidade de reencarnação, e a gente faz aquele planejamento de vir para cá, a gente pede algumas coisas que na nossa visão nós não conseguimos entender. Eu me lembro de um estudo também que eu fiz sobre Tiradentes, que alguém questionava a morte, né, de Tiradentes, como foi aquela morte, né, da qual ele é esquartejado, não sei o quê. E o espírito superior coloca, olha, não julgueis a forma, tá, da saída da matéria desse irmão.
E geralmente, explicava que era necessário que ele desencarnasse daquela forma em razão de coisas que ele tinha cometido. Porque, na verdade, se a gente não tivesse essa visão do mundo, desse espiritual, a gente ia chegar agora. Não dá para botar um bico lá, não. Eu não quero sofrer escutão. Mas a gente vive uma missão. E esse irmão, às vezes, que encarna prematuramente, é a necessidade que ele precisa para que ele possa vir se recuperar ou apenas ter a oportunidade de uma nova reencarnação. Isso acontece muito com os suicidas. Às vezes eles chegam, simplesmente para que o processo de reencarnação seja fácil. Leiam, aquele livro que narra a história de Santo João Esquecido, que é uma trilogia, ali explica bem esse detalhe. As crianças que são abortadas, os abortos que acontecem espontaneamente, isso tudo é explicado. Então, às vezes, o que o irmão colocou, esse irmão que vai com 10, 15, 8 anos, ele está deixando de passar por mazelas muito grandes. Nada acontece por acaso. Nada. Nós temos a dificuldade de entender. Então, dentro das reflexões, do estudo que nós fazemos, nós vamos amadurecendo, vamos entendendo que quando o irmão desencarna prematuramente, aquilo foi proveitoso para ele. E também, gente, está em volta. Porque com essas perdas, nós aprendemos. Nós entendemos o que é perder. Porque, olha só, você jamais vai esquecer um ente querido. Jamais. Você não precisa sofrer. Todos nós aqui, com certeza, já perdemos entes queridos. Eu não esqueço deles. Mas eu entendi que eu não preciso sofrer. Não preciso. Mas eu me aproveito, sim, de todas as vezes que eu me lembro de algum deles, de direcionar uma prece, pedindo amparo, amor, fraternidade para todos aqueles que estão à nossa volta. E a gente aprende isso no dia a dia. Dói. Espírito, aí que a gente tem que ir. A nossa carinha para bater. Não se faz de forte, não. De durão. Já escutei isso. Você está assim porque você é espírita. Não. Eu sempre digo para os meus alunos, meu filho, chore na hora que você tiver vontade de chorar. Porque se eu tiver vontade de chorar na sua frente, eu vou chorar. Eu não vou prender esse sentimento, vou ficar guardado. Espírito, nós estamos aqui para aprender. As nossas emoções precisamos liberar. À medida que a gente vai liberando isso, nós vamos aprendendo. E nós temos que entender que esse aprendizado é para levarmos para alguém mais necessitado disso. Então não tem que ser durão, você tem que ser aquilo que você é, com o entendimento que você tem. E não precisa sofrer. É isso que eu digo. Vamos trabalhar isso no dia a dia. Porque não adianta nos colocarmos sobre uma redoma, achando que nós vamos suportar tudo de uma vez. Olha, imagine quantas reencarnações nós já tivemos. E não vai ser tudo de uma vez,
Não sei se uma das suas músicas fala isso, né? Mas se nunca vida, tu vai segurar toda a onda, né? E onda de evidentes. Então, gente, é um passo de cada vez. É uma experiência de cada vez. Mostrando que aquilo vai acontecer. Vai, eu falo isso muito para os filhos lá. É ordem natural das coisas. Mas não vou me privar de externar os meus sentimentos. Não vou, de jeito nenhum. Mas entenda que você pode amenizar, entre aspas, o teu sofrimento. Vai, por favor, o tempo é rápido. É um horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperança? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhai, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Bom, aí mais uma vez ele vai lá e demonstra, olha só. Imagina quantos lares, né, são complicados, né, problemas de família, irmão com irmão, pai com mãe, mãe com filho, né? E aquela criança que prematuramente se foi, ela foi retirada, entre aspas, desse núcleo e não está passando, não precisou passar por toda essa problemática que eles estão passando. Ele foi importante naquele momento, mas ele não precisou carregar esse fardo que está acontecendo. Então, gente, é uma questão de a gente entender a visão do Sansão espírito e a visão nossa materialista. Ele apenas demonstra que nós precisamos nos alertarmos em relação à questão material. Precisamos nos desprender materialmente dessas coisas. Porém, cada um no seu devido momento, no seu devido grau de aprendizado, no seu devido grau moral, né? Isso que o Espiritismo nos traz. Ele nos esclarece, ele nos orienta, é a bússola que nós precisamos. A partir daí, a gente precisa fazer essa transformação íntima nós entender realmente o que nós estamos fazendo. Né? Ninguém veio aqui a passear. Se nós estamos aqui, é por algum motivo. E se nós olharmos para trás, um pouquinho de carinho a gente vai entender. Não vamos, né, abrir o livro, mas a gente vai ver que por algum motivo nós estamos aqui em razão de coisas que fizemos lá no passado. Tem mais? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós,
Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos nos envolvem, seus pensamentos nos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas nos afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Né? O que a gente faz, né? A gente demonstra aquela revolta ali em relação a Deus. E a minha filha pergunta muitas vezes, né, no meu cantinho lá: pai, o que você está fazendo aí? Aí eu estou conversando com o teu avô. Ela: pô, estou conversando com o meu avô? Eu: filho, essa é a minha fé. Eu acredito, tá, na vida eterna. Eu acredito que em breve estaremos juntos. Olha, ele não me respondeu nada até hoje, tá? Mas devido à fé que eu tenho, eu vou continuar conversando com ele, com a avó, todo mundo, né? Porque com certeza faria se ele estivesse aqui, ou ela estivesse aqui, né? Quem é que não gosta de um colinho de mãe, né? De um papo, né? Pô, pai, a situação está complicada, o que você faria? Ele pode não responder, na maioria das vezes não vai, entre aspas, responder. Mas isso é uma forma de mostrar que eu acredito, tá, na eternidade, acredito numa vida futura, acredito que eles não venham a se encontrar. E acredito, tá, que ele, se for mais evoluído, ele vai me passar alguma coisa. E porventura, se eu for mais, eu também estou passando, né, alguma coisa para ele. Eu não posso, não tenho condições de avaliar isso. Quer dizer, a gente olha para uma. Ainda mais agora para o meu netinho, né? Olha só para o vídeo, tá, gente? Só vi uma vez. Aí eu olho e fico assim: esse moleque parece que é adulto, cara. Tem 4 meses, com umas reações assim, né? Não, eu estou vendo materialmente, espiritualmente. Aí que ele pode ser muito mais velho que eu. Então, eu acho que a nossa crença, né, ela nos traz uma forma de pensar, avaliar com maturidade. Entendeu? Então, me prendo muito nisso, né? Quando Kardec nos traz essa doutrina, ele nos mostra, primeiro, uma questão filosófica, depois, uma questão científica, já sobre essa área, a área da ciência, da física, né? Eu não consigo me afastar, eu precisava entender onde que isso estava associado. E aí depois ele vem com uma questão moral. E aí você começa a entender que eu não preciso ser espírita, o outro não precisa ser católico, a gente precisa evoluir moralmente e intelectualmente. Quando você evolui intelectualmente, é evidente que você vai aprendendo, né, as questões morais. Essa é a doutrina que a gente precisa. Essa é a doutrina que nos impulsiona de entender o porquê de morte prematura. Entender que aquela criança que se foi tão novinha, ela já trouxe algo traçado para a continuidade da evolução e daqueles que estão só. É o último parágrafo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamai esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu.
Quem escreveu isso foi Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. E eu vou finalizar. Vocês conhecem a história do Rabino e seus 2 filhos? A esposa também. E para mim, né, a minha visão quando eu vi essa história, esse espírito, né, é um rabino. Diz o seguinte, que o rabino, ele decidiu fazer uma viagem longa e ele deixou os seus 2 filhos na base já, com a base, com a indiana, com a sua esposa. Ele foi para a viagem. E aconteceu um acidente imprevisto. Os 2 rapazes desencarnaram. E a esposa não sabia como que ela daria isso para o rabino. Um belo dia o rabino retorna e a primeira coisa que ele atentou dentro de casa foi perguntar: onde estão os meninos? Aí ela virou e falou assim: ó, eles saíram, mas eu precisava tanto conversar com você, uma coisa, algo que está me angustiando, né? Um vizinho nosso veio aqui e pediu que eu guardasse algo de valor. Eu prontamente aceitei, porque era um vizinho. E passou um tempo, esse vizinho veio pegar esse algo de valor. E eu disse para ele que não entregaria. Eu tinha me apegado tanto aquilo ali que eu não devolveria. E o rabino na mesma hora: como? Você está pegando? Isso não é seu. Você está agindo como um ladrão. Está roubando algo. Né? E ela baixou a cabeça, sentaram-se à mesa para jantar. E ele pergunta mais uma vez: onde estão as crianças, os meninos? Já está na hora da janta. E ela responde: amor, aconteceu uma coisa. As 2 joias mais preciosas que nós recebemos por empréstimo, o nosso Deus veio e levou de volta. O rabino, na mesma hora, ele entendeu a lição. Ele entendeu que aquelas crianças não eram dele. Ele apenas era um fiel depositário de Deus, que deixou aquelas crianças para que eles criassem. É evidente que, na mesma hora, choraram e tiveram que curtir, vivenciar o seu luto. Então, que a gente possa vivenciar os nossos lutos, que a gente possa tirar aprendizado disso que é normal, porém ainda tendo dificuldade para aceitar o mundo. Que Jesus possa nos envolver sempre e que possamos, através dessa simples narrativa de hoje, aprimorar os nossos conhecimentos e que possamos levar isso também. Que a maior caridade que a gente pode fazer para o Espiritismo é divulgar a nossa doutrina. Dessa simples. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Bom, vamos para a agenda, das atividades na nossa casa. Vamos iniciar pela agenda. Toda terça-feira nós temos palestra pública às 2h30 da tarde e às 19h30. Toda quinta-feira o grupo de estudo, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, às 7h30 da noite. E aos sábados nós temos a evangelização infantil e o grupo de família, que começa às 9h, vai até 11h30. 11h30 iniciamos mais um grupo de estudo, Estamos estudando a Gênese no
Temos também as nossas campanhas, né, que normalmente estamos fazendo a campanha dos alimentos para algumas famílias assistidas pela casa, né, solicitando, são poucos alimentos, é uma cesta de alimentos um pouco mais simples. Uma cesta fica aí em torno de R$30, mas é claro, né, que se não for possível doar uma cesta inteira, você pode doar também um alimento fracionado, são os alimentos básicos. Quem tiver interesse em saber quais são esses alimentos, pode falar com a Cida, com o Leonardo ou com a Senilda, que fazem parte aí, né, do grupo que coordena o trabalho na entrega das cestas. Agora, vamos fazer, tem que esquecer uma coisa? É verdade, o almoço, muito bem lembrado. Então, no mês de novembro, teremos o nosso almoço fraterno, né? A nossa oportunidade aí de reunirmos a galera toda da casa, né? De todos os dias, porque nem todos os dias dá para vir, então é um dia que geralmente a gente faz uma confraternização muito bacana e a gente geralmente tem alguma atividade no salão, ou na roda de conversa, bate-papo. Pode dar spoiler? Vai ter o bazar, vai ter tem o artesanato. bazar, vai ter o trabalho de artesanato, vai ser exposto aqui, vai ter a nossa livraria com muitas promoções, para quem estiver interessado em comprar algum livro, para presentear alguém, vai ter algumas Nós estamos promoções. vendo uma pessoa para tocar um violão, quem sabe, né? Estamos aí na tentativa de trazer uma pessoa para cantar aqui para a gente. Vai ser uma tarde bem animada, né, bem gostosa. Então, estão todos convidados no dia 12 de novembro, tá? É um domingo, quem puder ir nos prestigiar. A casa vai estar aberta aí para todos, vão ser todos muito bem-vindos. E com isso a gente vai mantendo o trabalho para arrecadação de fundos, para manter, né, a nossa casa, mais obras que a gente tem para fazer. Tem bastante coisa e a gente aproveita o trabalho para tornar um dia de muita alegria, né? De muita... E quem puder também ajudar no trabalho, a gente também aceita. Sim, trabalhador sempre muito bem-vindo também. Quem quiser aí, também tem vários tipos de atividade. Quem quiser pode procurar a gente também aí, que a gente orienta se em qual setor aí que a gente está mais precisando. Geralmente precisa em quase tudo, né? Então sempre bem-vindo. Então, eu acho que é só isso. Então, agora vamos fazer a prece final, tá? Logo após a prece, nós temos a aplicação do passe. E nós pedimos a quem realmente esteja precisando, tá? Na hora que o trabalhador se direcionar, fala se quer ou se não quer, se está precisando ou não. E a gente tem os trabalhadores que vão fazer essa atividade. E logo após o passe, a gente tem ali na saída uma árvore fortificada, ficou ali recebendo ali todas as melhores vibrações aí desse estudo, desta casa, para que a gente possa aí também levar, né, para os nossos lares um pouquinho de tranquilidade. Então vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui, recebendo as orientações dos espíritos superiores, os esclarecimentos, o conforto necessário para um tema tão delicado para nós humanos que ainda precisamos de tanta compreensão. Agradecemos a esta casa que nos acolhe, a esses trabalhadores espirituais, aos trabalhadores encarnados que aqui se empenham, que também vêm em busca do conhecimento, do acolhimento, da orientação. Senhor, que essas vibrações se espalhem por onde formos, que possa chegar às melhores vibrações em todos os cantos do nosso planeta, passa por esta situação, onde ainda existe guerras, ainda existem as disputas, ainda existe tanta tragédia, mas que nós continuamos firmes nas orações e na certeza de que todos nós estamos amparados, na certeza que tudo está no lugar que precisa estar, que nós precisamos refletir por todas as situações que passamos, para que assim nós possamos ser melhores, ajudar uns aos outros,
tristeza profunda de perder um ente querido,